Campinas, uma cidade extremamente importante no estado de São Paulo. Hoje vou analisar a cidade de Campinas, saúde, educação, segurança, emprego e muito mais. Os números de Campinas irão te surpreender e no final você vai saber se vale a pena morar em Campinas. Eu sou o Fê, bora pro vídeo. Campinas é um polo econômico, ela possui empresas importantes de tecnologia e universidades disputadas em todo o Brasil como a Unicamp. Nós vamos começar analisando o salário em Campinas. Vamos ver se os salários na cidade são atrativos. Segundo o último levantamento liberado pelo IBGE, a cidade de Campinas possui um salário médio de R$ 4.632. Para você ter uma ideia que isso representa, na mesma época o salário médio no Brasil era de R$ 3.542. Isso coloca Campinas, como vocês podem ver, com um salário que se aproxima de 31% maior que a média brasileira, sendo a nona cidade com a melhor média salarial no estado de São Paulo entre as 30 melhores cidades do país com salário. Lembrando que isso é média, não significa que todos irão ganhar esse valor. Quando analisamos uma cidade, nós também temos que levar em consideração a população. Se a população diminuiu, pode significar algum problema na cidade, e se ela aumenta muito, o poder público não acompanha esse crescimento, pode significar um problema a curto, médio e longo prazo. Campinas, entre o censo de 2010 e 2022, viu sua população aumentar de 1.080.000 habitantes para 1.140.000. Esse crescimento de quase 6% traz alguns desafios, como na segurança, geração de emprego, saneamento básico que veremos logo à frente, mas antes, vamos ver como anda a educação pública na cidade. Além de educação, a gente espera educação de qualidade, né? E aqui Campinas entrega um resultado interessante. De acordo com o IDEB de 2023, as escolas públicas da cidade têm notas acima da média nacional em todas as etapas. No ensino fundamental 1, a nota é de 6 contra 5,7 do Brasil. No Fundamental 2, 5 contra 4,7. E no ensino médio, 4,4 contra 4,1. Mais um ponto importante. Geralmente o ciclo de ensino fundamental tem uma participação importante ou é gerida pelo município. E geralmente as notas municipais são melhores do que as estaduais e têm um bom desempenho no primeiro ciclo do ensino fundamental e vem caindo até o ensino médio, etapa que é gerenciada pelo governo estadual e acaba desabando nas notas. Mas veja bem esse gráfico aqui. Esse gráfico do primeiro ciclo do ensino fundamental até 2017, a qualidade da educação vinha subindo pouco a pouco. E desde 2017, o ensino fundamental vem caindo sua qualidade. Isso demonstra que a cidade apresenta problemas nas escolas municipais. E apesar de todos os ciclos de Campinas estarem ligeiramente acima, podemos dizer que ela está bem próxima da média do Brasil. Mas será que a saúde em Campinas funciona? Vamos dar uma olhada. Outro ponto que exige um olhar mais atento é a saúde. Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, Campinas tem 68 unidades básicas de saúde, as famosas UBS. Se a gente usar o critério padrão de uma UBS para cada 18 mil habitantes, a cidade estaria com um leve superávit. O problema é que se usarmos um critério mais exigente de uma UBS para 12 mil pessoas, a história muda. Nesse cenário, faltariam cerca de 31 postos. O que isso significa na prática? Se você acompanha o canal, sabe que um dos investimentos mais importantes em saúde que eu sempre falo são as UBSs, os famosos postinhos de saúde. Os postinhos de saúde com saúde da família devem atender no máximo 12 mil habitantes e no máximo 18 mil habitantes quando não tem o programa de saúde na família. Nos postinhos é onde você tem o acompanhamento e é a porta de entrada para tratamentos e exames. Campinas está operando no vermelho, principalmente com o crescimento da população. E mesmo que eu não tenha acesso aos dados de qualidade de saúde, só para a cidade não ter UBS o suficiente para a população, já dá para prever que a qualidade não é boa. E muitos outros problemas em hospitais devem ocorrer, como filas de espera. Então, a saúde é um ponto importante para você prestar atenção na hora de se mudar para Campinas.
Antes de falarmos sobre segurança e saneamento, vamos falar sobre emprego. Será que está bem? Mas aí você me pergunta, Fê, se o salário é tão bom, deve chover emprego, certo? E aqui os dados nos mostram o primeiro grande paradoxo de Campinas. Apesar da renda alta, a taxa de ocupação na cidade era de 46,7 no último relatório. Para você ter uma ideia, a média no Brasil no mesmo período era de 56,6. É um quebra-cabeça intrigante. Ao mesmo tempo que a cidade possui uma média de empregabilidade abaixo da média brasileira, ela tem um salário médio atraente. E aqui eu vou te dar uma dica. Sempre que você quiser saber de uma cidade, coloque na busca Explora Brasil e o nome da cidade. Se não aparecer, é só pedir nos comentários qual cidade que quer que eu analise. Agora nós vamos falar de uma coisa que a gente só percebe quando falta: infraestrutura básica. E nesse quesito Campinas dá um show. Os dados do censo de 2022 são impressionantes. 99% das casas têm água encanada e 94% tem esgoto encanado. Isso é melhor do que muitas cidades importantes que já analisei no canal, como diversas capitais do Brasil. A coleta de lixo chega a quase 100% dos lares. Só que um número interessante aqui que você tem que olhar. Ao mesmo tempo que praticamente 100% da cidade tem coleta de lixo, apenas 86% das residências tem o lixo coletado na residência. Então 14% das residências tem que levar o lixo até algum ponto, caçamba ou coisas parecidas, para que o lixo seja recolhido. Significa que nesses lugares o caminhão da coleta ela não chega. Mas e aí? Vamos falar sobre segurança? Bora lá! Segurança é um fator fundamental nas nossas vidas. E sempre vale a pena investir em câmeras de segurança de qualidade por preço justo. Vou deixar o link para a Amazon no comentário fixado. Morar em uma metrópole com mais de 1 milhão de habitantes sempre traz essa preocupação. Segundo dados do último relatório do IPEA, em parceria com o Fórum de Segurança, a taxa de homicídios estimada em Campinas foi de 13,3 por 100 mil habitantes. Esse número é significativamente menor que a média do Brasil, que era de 23 por 100 mil habitantes. Porém, a taxa ainda fica um pouquinho acima da média do estado de São Paulo, que é de 11,2. É como estar em uma ilha mais calma no mar agitado. Você está mais protegido que a maioria, mas ainda sente as ondas do entorno. Se alguém me perguntasse se vale a pena morar em Campinas depois de analisar tudo, eu diria: a resposta é: depende do que você busca. Campinas se revela uma cidade de dualidades. De um lado, a potência econômica com salários que enchem os olhos, educação e infraestrutura bons. Do outro, os desafios de uma metrópole real, um mercado de trabalho complexo, uma saúde pressionada e a busca contínua por mais segurança. Se o seu foco é uma carreira em áreas de ponta, com acesso a boa educação para os filhos e uma estrutura urbana impecável, Campinas é sem dúvida uma das melhores opções do Brasil. Se você quer outras cidades para analisar, veja a playlist aqui do lado e não esqueça da sua câmera na Amazon. Te vejo lá.